Sim, aqui tá bonitinho aparecendo pra mim. Bom, então eu e a Luana, a gente acabou visitando ateliês em São Paulo e Vitória, né? Ela visitou dois, eu visitei em Vitória, eu visitei um em São Paulo. A gente. Deixa eu colocar aqui, então. Melhorou assim? E então. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa visita, né? Como que são os ateliês em que a gente esteve. Então, começando pelo ateliê da Jade. A Luna vai falar um pouquinho. Então, a Jade, aluna aqui do curso, ela não trabalhava com orivesaria antes, ela começou a trabalhar no decorrer do curso e ela montou o ateliê próprio dentro da casa dela. Então, assim, ele tá funcionando tem uns 3 meses. Apesar dela já ter bastante coisa, ela ainda não tem tudo o que ela quer. Ela pegou um cômodo da casa dela, desabilitou e preparou ele especialmente para poder trabalhar com orivesaria. Ela fez a coisa do gás, tudo direitinho para poder não ser perigoso, porque ela mexe com maçarico e tal. E aí ela encomendou uma bancada com o avô dela, que é marceneiro, e aí ele fez uma bancada de orivesaria própria, tipo, da altura dela, com vários compartimentos, tudo para economizar espaço e ainda assim ficar prático. Inclusive, a bancada tem 2 lugares. Ela falou, tipo, pensando no futuro. Pra poder, tipo, trabalhar mais. E ela não tem iluminação natural boa. Aí ela usa várias lâmpadas, umas 3 lâmpadas são dispostas, tipo, em cima da mesa e tal, pra poder facilitar. E não tem janela, então ela, tipo, deixa todas as portas abertas quando ela tá trabalhando pra poder circular o ar, porque ela mexe com gás, então é perigoso. O foco principal dela é fazer peças em prata, mas ela também faz peças banhadas a ouro ou em ouro, depende da encomenda, mas o que ela gosta de trabalhar é prata. O principal público dela é jovem adulto, que é o pessoal do curso, que acaba recomendando e tal. Ela ainda faz joias para pessoas de mais idade, mas não é tão comum. E ela costuma fazer gemas com acabamento, umas gemas maiores e um acabamento super delicadinho. A cravação, ela não gosta de trabalhar aqueles mini pontinhos de luz e tal, porque dá muito trabalho. E ela não tem o material necessário, então ela terceiriza. Mas quando é gemas maiores, 2 ou 3, assim, sabe, brincos e coisas do tipo, ela mesma faz. Ana, se puder passar pro slide seguinte. Aí, ela trabalhando, ela ela mesma passa os fios, ela não costuma comprar pronta, a não ser recorrentaria. E ela faz a própria liga, então, tipo, é tudo muito manual no ateliê dela. O áudio é bem alto. E aí ela me mandou uns videozinhos dela trabalhando, porque eu fui em dias que ela não estava com encomenda, e é isso. Eh, Ela também faz muito anel de compromisso, uma coisa que sai bastante no negócio dela. Ela usa o tijolo refratário e vai preparando soldas. Ela me contou que quando ela faz exemplos solitários e pedras com garrinhas para colocar, ela costuma usar uma liga um pouquinho diferente para não correr o risco de estar reesquentando, temperando o metal e derreter as garrinhas. Ela tem vários cuidados para poder manter, tipo, o melhor possível. E é um trabalho super delicado. É, Tem uma botija de gás adaptada com um adaptador próprio para orivesaria, mas é uma botija de cozinha. E aí ela contou que faz o teste da esponja todo dia de manhã antes de começar, todo dia antes de fechar o estúdio, para não correr risco. E apesar de ser dentro de casa, ela tem um cuidado muito grande com segurança. Eu achei isso bem legal. Ela comprou o material que ela gosta de usar, porque ela já tinha feito cursos, então ela já tem uma noção do que ela gosta. Ela não tem, tipo, uma quantidade exagerada de alicates, nem nada. Ela tem o suficiente. As lixas, ela já testou várias, ela já chegou no nível que ela sabe quais ela gosta, então ela tenta manter, tipo, o mínimo de gastos possível. Pode passar, Ana. Eu visitei a Maria Joalheira. A Maria, que é a dona do ateliê, ela não fez gemologia nem nada. Ela é formada em fisioterapia, terapia ocupacional. Só que ela se encantou por orivesaria, fez um curso de design
de joias, e ela gostou tanto que ela foi fazer de orivesaria, para ela mesma produzir as peças. Ela trabalha só com ouro 18 quilates. Ela falou que porque quando você trabalha com metais diferentes, você não pode ter o risco de contaminar e tal. E ela quase não recebia encomendas de outros tipos, só de ouro. Então ela decidiu trabalhar só com ouro para não ter todo o trabalho e ela ela não falou isso de uma forma grosseira nem nada, mas ela deixou claro que ela é focada num público mais alto, que tem poder aquisitivo bem maior. Então assim, ela só usa gemas de qualidade extra, madrepérolas muito grandes e tal. Então, realmente, ela pode se dar o luxo de usar só ouro, entendeu? O público dela consegue pagar. Ela costuma fazer peças muito finas e muito delicadas, e o foco dela é sempre dar o melhor acabamento possível. Ela não usa muitas máquinas de acabamento, ela faz a maioria na mão, com limas e lixas. Ela tem máquina para isso, mas ela gosta de fazer à mão, porque ela acha que fica mais bonito. É, o ateliê fica na Praia do Canto, aqui em Vitória, num lugar muito bom, perto do Triângulo. Então, assim, ela investiu bastante em marketing. Se vocês puderem olhar o Instagram, depois eu mando aqui. Vocês vão reparar que ela é focada nisso. Ela faz sob encomenda. Mas ela também tem algumas peças à pronta entrega. Ela lança coleções de tempos em tempos pra, tipo, chamar mais atenção pro trabalho dela. O estúdio dela fica tem 2 cômodos, uma antessala, assim, com algumas peças de mostruário, assim, de pronta entrega, e é onde ela recebe os clientes e conversa para receber pedidos, e no fundo o estúdio, ela não costuma receber pessoas. Ela tem janelas muito grandes com isso filme, mas assim, aquele que dá para ver de dentro para fora, mas não de fora para dentro. E a iluminação é muito boa. Ela abre as janelas quando ela tá mexendo com maçarico, coisas que circulação de gás, mas de modo geral ela deixa fechada. A iluminação natural é ótima, mas ela também tem as luzezinhas de foco, que ela acha que ajuda bastante. Ela trabalha com 2 bancadas, uma para, como é que eu posso dizer, para passar fio, outra mais para acabamento. E aí no cantinho, ela tem uma bancada que fica os materiais, tipo lixa, lima, tudo guardadinho. E ela ainda tem uma pia, onde ela mexe com os produtos, tipo sal branqueador, essas coisas, e onde ela esfria os metais, que ela gosta de ter tudo separadinho. Ai meu Deus, esqueci o nome. Onde você faz as chapinhas depois de sair do cadinho, ela usa Laminador? isso, o laminador dela é elétrico. Ela falou que foi um pouquinho mais caro, mas que ajuda muito no trabalho. Então ela não perde uma bancada para laminador. Ela é elétrico, fica no cantinho da pia e é ótimo. Ela investiu bastante em circulação, porque ela consegue andar pelo espaço e tal, e ainda tem uma mesa para design. Quando ela quer desenhar, ainda tem uma mesa no cantinho. É, tipo, muito lindo e muito detalhado o ateliê dela. Aí tem algumas fotos. Pode ir passando. Ela fez uma cabine perto da pia, e aí tudo que ela precisa trabalhar com fundição e tal, ela faz aí. Por questões de segurança e ela acha melhor. E esse metal não esquenta pra fora, então assim, é muito difícil você se queimar. Fica contido bem ali. Aí ela deixa os equipamentos tudo bonitinho, o maçarico de oxigênio e gás ali em cima, se vocês conseguirem ver. Ela tem vários cadinhos que ela deixa caso estoure ou aconteça alguma coisa preparado já em caso de emergência. Pode passar. Aí ela costuma comprar gemas de qualidade, tipo, com fornecedor confiável, mas ela gosta de medir tudo para garantir que vai ser tudo bonitinho. Aí ela tem um paquímetro e uma balança digital de precisão para pesar joias, anéis, tudo bonitinho, conferir. Aí é a mesa com tijolo refratário, normalmente eu uso pra fazer solitário, detalhes de brinco. E ali no canto, eu não tirei foto porque eu achei que seria indelicado, mas porque tava meio bagunçado. E aí onde ela coloca à disposição alicates e tal. Ela comprou vários números, várias limas, de vários tamanhos diferentes, porque o foco dela é dar o melhor acabamento. Assim, ela vai do número menor possível até o maior, pra dar um acabamento perfeito, que é o principal foco dela. E é tudo manual, ela não usa nada, nada, nada elétrico nessa parte. E é isso aí. E aí, essa bancada é onde ela passa os fios, tem uma prensa ali pra. Tipo um carimbo, sabe? Quando você coloca estrelinhas, essas coisas assim, ela também usa prensa ali. E essa parte aí é mais pra essa parte pesada. E eu acho que é isso sobre o ateliê da Maria. Ela falou, inclusive, professor, que tá disposta a falar com a gente se você quiser, que eu falei, que você chama palestrante direto. Ótimo, muito bom Pode saber disso. passar, Ana.
É você agora. Bom, eu visitei o ateliê Simões Hoffmann, como se fosse uma sociedade, né? Eu falei com o Marinaldo, e o Marinaldo ele tem um estilo de, né, um estilo que ele gosta mais de trabalhar. Então, o público-alvo dele é a terceira idade, mas digamos que é a meia-idade também. Ele trabalha principalmente com ouro e prata em menor escala, né? Tudo por encomenda. E a maioria das peças que ele pega são correntaria de malha oca, que é a especialidade dele. É uma técnica que poucas pessoas sabem mexer, né, segundo ele. E as joias que ele faz, em geral, têm temas religiosos. Então, são joias grandes, com Nossa Senhora Aparecida, com Jesus Cristo, com catedrais, são peças bem grandes e com que o pessoal chama de brilhantes, né, que são os diamantes. Lá o espaço ele é bem grande, ele tem em torno de uns 25 metros quadrados, são, são 2 cômodos, sendo que o primeiro é com monstruário, é um pouco menor, e o segundo cômodo é um cômodo bem maior, com janelas e tudo mais, que tem toda a disposição do maquinário e das ferramentas que ele utiliza. E esse ele está em um prédio, né? Um prédio que só tem joalheiros, então todos os andares, todas as salas têm pessoal mexendo com joalheria. É lá na República, né, na capital, é onde, digamos assim, tem uma grande concentração de pessoas que mexem com esse ramo da joalheria, né? E lá no ateliê tem 3 bancadas, tem pia, tem a mesa de fundição, tem as janelas grandes, é bem ventilado, tem uma iluminação muito boa, tanto a que vem da janela quanto as luminárias, né? E aqui tem umas fotos dos processos que eles desenvolvem no ateliê. Então, aqui é a bancada para fazer a fundição, tem ali os cilindros, os botijões, com o necessário para gerar o calor. Ali tem cadinho, porta-cadinho, né? Então, é aí que eles fazem a fundição. E aí, na parte da conformação, tem a laminadora, né? Essa aqui é elétrica, mas eles também têm a manual, que também fica ali na mesma mesa da fundição. Tem a bancada, né, com o tijolo refratário, tem os alicates, as limas, tem tudo em cima da bancada, com o motor, a luminária, né, e a foto aqui embaixo tem o puxa-fio, né. Tem uns que são estilo jacaré, né, então ele coloca de um lado o puxa-fio e aí ele pega o alicate e usa aquela ferramenta que está na outra extremidade para puxar, não, né, então não é 100% manual, digamos assim. Eles fazem cravação lá no ateliê, né? Então, essas são as ferramentas que eles utilizam lá. Tem o burio, tem as brocas, né? Agora me fugiu o nome, mas são ferramentas bem pequenininhas para ter uma precisão grande no, na, no processo. Aqui é a máquina politriz, que tem um motor aqui do lado, né? E ela vai girar e vai permitir o polimento das peças para dar aquele brilho. Lá eles também fazem os banhos, né? Que a gente chama de galvanoplastia. Esse é um kit mais, como pode dizer, mais caseiro, né? Porque geralmente a galvanoplastia ela é feita em tanques bem grandes, né? Na indústria. E aí tem as soluções, os anodos. Eu não consigo explicar exatamente como funciona, mas é uma coisa que está à disposição no ateliê deles. E dos serviços que eles prestam é a formação como posso dizer? Eles fazem aquelas árvores da fundição por cera perdida, né? Eles não finalizam o processo no ateliê, mas eles têm
todo o maquinário para produzir até a parte da árvore. Então, primeiro eles pegam uma massinha, eles colocam a peça que eles querem replicar no meio, eles vão inserir dentro do que eles chamam de vulcanizador, ele vai aquecer essa massinha verde e vai formar uma espécie de molde, né? Depois eles vão cortar ao meio e vão colocar aqui na injetora de cera. Ela vai preencher esse molde verde, né, com uma cera azul, e ela vai tomar o formato daquela peça original, né, que é essa aqui que está na mão dele. Depois eles vão montar como uma espécie de árvore, né? Aqui o filho dele fez um exemplo para mim, né? Ele colocou as pecinhas no que eles são um tubo que depois eles preenchem com que eles chamam de gesso, né? Que é o sulfato de cálcio. Depois eles colocam nessa máquina que ela é uma máquina de vácuo, ela vibra e para eliminar as bolhas para que a forma fique perfeita, sem nenhuma diferença em relação ao material que eles querem replicar, né? No caso, o que está em cera, né? E assim, depois eles pegam esse gesso, né? Eles colocam dentro do forno e derretem a cera. Então a cera vai embora e deixa um vazio. E depois, nesse vazio, eles vão despejar o metal que vai ocupar e vai tomar o formato dessas peças que eles estão replicando. E é isso, o processo é isso. Depois o gesso é lavado com auxílio de água em um balde que eles têm, que fica aqui do lado da pia, né, aqui no cantinho inferior esquerdo. O que eu achei interessante do ateliê é que eles têm esse sistema de decantação. Eles usam esse tonel azul que tem um cano aqui do lado. Então, tudo que eles lavam, desde as mãos até as ferramentas, a própria joia, quando cai aqui, né, o metal vai decantar até o fundo do tonel, e a água, ela vai subindo, né, de nível, quando ela chega nesse nível aqui, ela vai lá para o esgoto. E aí depois eles levam esse tonel aqui para fazer a recuperação do material, né, do ouro, da prata, enfim. E é isso. Legal. Gostaria de ouvir vocês. O que vocês chamou mais atenção? Os pontos notáveis aí. O que vocês tiverem de. Puxa, isso é interessante. Eu gostaria, isso vai me ajudar muito na minha profissão. Bom, eu percebi uma coisa que talvez a aluna não tenha percebido porque ela visitou ateliês que são recentes, né? O Marinaldo, ele já é idoso, ele trabalha com isso há anos. Então, eu acho que conforme se tem um domínio da técnica, a preocupação com a segurança, ela diminui. Então, eu acredito que, às vezes, ali um processo você vai mexer com cera, com alguma coisa, não usa uma luva, mas porque eu já sei o tempo que eu preciso segurar aqui para preencher o molde. Então, não vou usar, não preciso disso. Mas foi algo que eu notei que acho que eu vou levar para a minha profissão, pensando, poxa, mesmo quando eu tiver toda a habilidade, todo o conhecimento, eu vou manter a questão da segurança, que eu acho que é extremamente importante. Ana, eu acho que além disso, também tem aquela geração. Né? Você lembra da época que a gente andava em carro sem cinto de segurança, Ana? Já ouvi dizer, Você lembra desse? Não, acho que não, né? eu só ouvi dizer, mas assim, eu nunca, para mim é absurdo. Então,
Você lembra quando as motos podiam ser pilotadas sem capacete? Também não. Então, essa geração dessa pessoa aí, provavelmente, ela viveu essas realidades. Então, esse tipo de coisa, usar capacete, cinto de segurança, luva, era o que chamavam de frescura, entendeu? É frescura. Eu faço isso. Outra coisa, se o esmeril pegar no meu dedo e arrancar um pedaço, qual o problema? Entendeu? Vai ficar uma cicatriz que é um troféu para mim no meu dedo. Vou mostrar ó, o que eu machuquei por causa disso, entendeu? Então, a concepção de mundo é outra também. Além da autoconfiança exagerada que tem. Né? Mas, se você olhar, a maioria dos acidentes graves de automóvel, eles acontecem a partir da pessoa mais experiente. Ela vai fazer uma manobra que sempre fez, que nunca deu errado e que uma hora dá, né? Então, mas foi legal a sua observação, tá? Muito, muito pertinente. Né? Ficar atenta para os itens de segurança é algo de extrema importância, extremamente pertinente. Legal. Luana. Então, eu estava até comentando com a Ana quando a gente foi conversar sobre os relatórios. O negócio do mercado, tem mercado para todo mundo. Antes de visitar os ateliês, elas me mostraram as peças que elas faziam. A Jade ainda recebe encomendas de coisas que ela não gosta. Eu tenho um passarinho, ele tá fazendo barulho, desculpa, gente. A Jade ainda recebe umas encomendas de peças que ela não faria para ela, mas que ela faz para clientes. A Maria já se deu o trabalho de não receber peças que ela não acha bonita, que ela não gosta. Mas cada uma tem um próprio jeitinho, e aí o ateliê que ela visitou tem umas peças totalmente diferentes, coisas que talvez eu não usaria, mas saber que eu posso produzir o que eu quero, e ainda assim vai ter gente que vai se interessar, é muito gostoso. Legal, Luana. Veja só, esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque quando vocês fazem a joia, você não faz a joia para si mesmo, você faz a joia para outra pessoa. Então, quando você faz para outra pessoa, essa outra pessoa naturalmente é diferente de quem produz a joia. Então, se você consegue entender para quem que você está fazendo a joia, você pode fazer a joia que tem os elementos que está de acordo com o gosto da pessoa, né? De acordo com aquilo que valoriza, né? De acordo com a sua anatomia e etc. Então, além vamos dizer, da tendência do ourives, joalheiro, ou design que for, também tem aquilo que as pessoas vão consumir. Esse é um ponto-chave entre a joalheria comercial e a de arte. Porque quem faz a joalheria de arte, se ninguém comprar, não tem problema nenhum. Ela vai para um museu, vai para uma exposição, certo? Faz qualquer coisa. Provavelmente quem tem a liberdade de fazer isso, ela tem uma fonte de renda qualquer. Talvez seja o próprio nome que dê essa renda a ele. Né? Porque o fato de fulano de tal fez uma joia lá, pode ser que já tenha um monte de gente querendo comprar ela, seja ela do jeito que ela for. Só pelo fato de ter aquela assinatura. Mas o objetivo não é atender aos desejos e necessidades. Bom, quando você parte para isso, a sua proposta de produzir esse ou aquele tipo de joia, ela vai estar totalmente influenciada por esse grupo de pessoas que você vai atender. Ou que você teve contato, ou que teve oportunidade, que for. Nessa hora, além do seu estilo de produzir, pensar design de joia, seus equipamentos, sua oficina, seu ateliê, sua loja, o que for, elas também são alinhadas a isso aí, certo? Se o consumidor está querendo joias esmaltadas, se você quer ter esse recurso, ganhar esse dinheiro deles, você vai fazer joia esmaltada, mesmo que você não goste, não ache bonito, nem use.
Então, esse ponto é um ponto muito importante na hora de vocês desenvolverem o processo de design, tá? Por isso que em Design 2 a gente trabalha com a parte de produção, né? Que é um dos condicionantes da joia. Que tipo de material? É ouro, é prata? Vocês estão vendo aí que esses locais que vocês tiveram a oportunidade de visitar, eles têm algumas coisas que são comuns, por exemplo, funde o metal, não tem jeito, vai ter que fundir. Né? Agora, esse metal é fundido para fazer o quê? Vai passar na laminação, vai martelar, vai limar, ou então vai virar matéria-prima para jogar dentro do molde de cera perdida, que seja. Mas o derreter o metal ela é algo que é necessário para sempre ter quem vai lidar com joias. E aí, o que vai modificar são as características desse sistema de, de derretimento do metal. Né? Você viu mesmo, Lana, o Tiago falando, se você for trabalhar com a platina, né? Foi o que você sugeriu a ele? Ácido Foi cirílico. platina hipoalergênico. Então, aí você vai ter a fundição, mas vai precisar de um equipamento que produza um calor muito mais alto. Tá? Por isso que nós estamos trabalhando aqui. E a intenção, dependendo de como vocês avancem, é que vocês produzam pense uma coleção que seja possível de ser executado na oficina ou no ateliê que vocês estão projetando. Certo, Ana e Luana? Certo. Eu estou falando para vocês porque vocês já apresentaram. Daqui a pouco o Carlos vai apresentar também o que ele fez. Mas aí, o que vai ser o norte? A premissa principal é o que eu estou fazendo é possível ser executado no laboratório que eu pensei, certo? Porque, de repente, você está trabalhando com o aço cirúrgico e você não tem um forno lá. Então, não adianta você pensar o forno. Talvez não valha a pena comprar um forno de alta temperatura, porque o mercado não vai comprar muito essas joias. Vai ter lá poucas pessoas que não vai compensar. Então, essa é a reflexão que eu estou pedindo a vocês, né, para que vocês pensem nisso. E aí, dentro desse caminho, não tem jeito, vocês vão pesquisar as técnicas, não tem como. Né? Vocês já começaram a ver aí, e começaram a ver detalhes, como a Ana percebeu, a questão vamos dizer assim, da ousadia lá do senhor que tem a, a perícia de mexer há muito tempo com esses materiais. Né? Deus o proteja. Certo? Mas parabéns, eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho. A ideia é essa mesmo, aprendizado pela pesquisa, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. Se vocês Obrigada. quiserem falar alguma coisa, tudo bem, senão eu vou passar para Carlos Henrique, que ele me mandou, não foi, Carlos? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou... Posso começar? Sim, fique à vontade. Agora é com você. Você conseguiu pegar parte do que as meninas apresentaram aí, não foi? Aham. Tá bom. É com você. Já está em tela, tá? Está em tela, né? Porque o meu aqui só está aparecendo a tela inteira. Eu visitei na realidade, é uma joalheria, é uma relojoaria e joalheria que tem um ateliê de ourivesaria aqui em Baixo Guandu, onde eu estou ficando nesse período. Essa aí é a fachada, né, da loja, né, que fica na Avenida Carlos Medeiros, 703, no centro de Baixo Guandu. Esse aqui é uma vista parcial do interior da loja.
E eles têm lá, o sistema deles é o seguinte, tem a parte da ourivesaria, onde eles fabricam realmente as joias, e tem uma sala separada, onde eles fazem o derretimento, né, e a fundição dos metais preciosos. Aí aparece, como vocês podem ver aí, tem uma bancada que tem um sistema de fundição, aí tem um cadinho fixo, né, que ele só gira, e tem um exaustor, e aí tem algumas pinças ali para pegar, e depois desse cadinho fixo, eles giram e coletam um outro cadinho móvel, né, um suporte. Ali a gente vê no cilindro, né, de oxigênio com o gás, né, onde é usado. Ao lado tem uma laminadora de conformação, né, do metal, né, e aí o setor de fundição e derretimento com maçarico a gás e uma bancada e um laminador de conformação. E assim, o negócio é meio assim, porque eles fazem muitas joias, né? E aí fica meio bagunçada assim, as bancadas deles. Aqui tem uma bancada onde eles fazem, aí tem a fieira, né, redonda, e uma guilhotina para o corte de chapas. Aqui tem um maçarico tipo orca, né? Orca, né? E aqui embaixo da bancada aparece ali vários cadinhos com os suportes, né? Onde eles coletam o metal que foi derretido lá na bancada. Aí a gente vê aqui tem um tijolo em cima de uma lajota aqui que eles costumam chamar de placa cerâmica, né? Ou colmeia cerâmica, que se dá o nome. Aí tem um extintor de incêndio, né, que em caso de algum evento, né, de algum sinistro. Aí em cima da bancada lá tem umas luvas de raspa, onde o pessoal usa também por causa de fogo, né, para não se queimar. Aqui em cima da bancada a gente vê a guilhotina, aí tem uma relheira, né, uma lingoteira do lado, e aqui do lado mais à direita o tijolo refratário, que é a placa, né, de cerâmica. E aqui o laminador de conformação. Inclusive, no final da apresentação tem um vídeo, eu não sou muito bom para filmar as coisas, não. O rapaz permitiu que eu fizesse um vídeo dele conformando uma aliança de prata. Esse aqui é uma vista parcial da sala onde são fabricadas as joias. Aí tem esse que aparece de cabeça branca aí, é o Orives Chef, né, que ele é o Everson Caetano, e lá no fundo aparece o outro Orives também, que é funcionário da ourivesaria. E aqui ele estava laminando um ouro, né, para fazer confecção de um anel. Ele estava confeccionando um anel. Essa aqui é a placa, né, a lâmina, o laminado de ouro que depois ia ser cortado. Vai ser cortado para fazer o filete e depois passar pelo laminador para fazer os fios, né, o lingote, a confecção do anel. Isso aqui são alianças que ele tinha acabado de fabricar num torno. Eles fazem a fabricação de alianças em torno mecânico também. Eles possuem 3 tornos, são 3 tornos mecânicos,
para a produção de alianças. Aqui está mostrando, né, a aliança lá colocada no torno e sendo fabricada. Achei bem interessante esses tornos pequenininhos, assim. E a gente vê em torno de oficina mecânica grande, igual eu já trabalhei em oficina mecânica grande, trabalhava com torno mecânico, mas aí com barramento de 4 metros, isso aqui é pequenininho, é torno próprio para ourives, para a fabricação de joias. Aqui na foto à esquerda a gente vê 2 laminador manual, né? Tem eles quase usam muito pouco, né? Porque eles têm um laminador elétrico. Aí não deu para aparecer muito bem, mas tem um dado bola, e aí tem uns martelos lá para bater. E ao lado aqui também tem uma máquina de fazer, de aumentar e diminuir o diâmetro de alianças, né? Esse aqui, a máquina, essa é a mesma máquina. Para aumentar e diminuir a aliança. Aqui vê novamente são laminadores mistos, né? Eles falam misto porque ele faz o lingote, né? Faz a barrinha de ouro ou de metal precioso e ele conforma também a placa, né? Conforme a joia que vai ser fabricada. Aí nós temos aqui uma bancada com motor de polimento, onde é colocado as escovas, o material que se usa para poder fazer o polimento da joia. E ao lado aqui tem umas anilhas, que colocado numa amostra, né? E tem umas anilhas para prender alguns tipos de joias, fazer a fixação de joias. Essa aqui é uma bancada, né? Eles têm 3 bancadas de ourives. Aí tem essa bancada aí que você vê uma máquina, essa máquina vermelha que aparece ali, dizer que é uma máquina para fazer chapeamento por solda elétrica. Aí tem um maçarico portátil que usa para fazer algum reparo, né, em joias, algum serviço pequeno, né? E lá no fundo a gente vê um painel de ferramentas e o lado aqui, esse maçarico quase ele não fica aqui, é um maçarico horta, ele é mais utilizado lá na área de fundição. Aqui, às vezes, eles usam só para fazer algum derretimento, para fazer algum reparo em joias. Aí nós estamos vendo aqui também o motor suspenso, né? Fica entre 2 bancadas. Na realidade, são dois motores suspensos. O outro fica num outro local, em outra bancada. Aqui tem um chicote, né, do motor suspenso, onde é trabalhado. Às vezes, esse motor suspenso que está aqui entre as 2 bancadas, ele atende as 2 bancadas nesse momento aí. Dá para atender as 2 bancadas, conforme a distribuição das tarefas, né? Aqui tem o rapaz lá montando uma joia, né, na bancada, que ele estava fazendo aquele anel que ele estava conformando, já, laminando, ele estava fazendo esse anel aí. Isso aqui que eu achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. É uma máquina que eles chamam de diamanteira. Aí, a diamanteira, na realidade, eu achei que isso é para fixar diamante em joia, mas não é. Uma diamanteira para fazer detalhes, né, em alianças, em anéis. Às vezes compra uma aliança ou um anel que vem com os desenhos, né, ao longo do arco, aí essa máquina é para fazer isso.
ela faz cortes geométricos, não é isso? Isso, cortes geométricos, isso, exatamente. Aqui tem uma injetora de cera, né? E uma prensa de modelagem de cera. Mas às vezes que eles quase não estão usando porque tem pouco, eles estão usando muito pouco. Às vezes usa, mas eles estão usando pouco esses equipamentos. Injetora, né? Como a Ana já tinha citado lá, como é que faz injeta, né, a cera nos moldes, faz aquela árvore, aí a gente coloca lá dentro que fabrica assim um monte de anel ou aliança molda tudo de uma vez só dentro de uma árvore, né? Dentro de um cilindro, aí depois e a outra é a prensa para onde faz a modelagem, cria aqueles moldes, aí depois eles prensam para criar o molde, né, da joia que vai ser fabricada. E aqui eu vou passar um vídeo. Deixa eu ver se ele vai rodar. Opa. Eu já acho que eu fiz alguma coisa errada. Saiu a apresentação. Acho que não vai rodar, vou ter que abrir no arquivo. Tem que abrir mesmo assim? Ah, tá. Eu acho que o vídeo não vai rodar, não. Você sabe onde você guardou ele no seu computador? Sei. Vai lá e abre ele. Então, pera aí, pô. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera, vou interromper daqui a pouco. Eu falo que você vai interromper. Eu vou interromper um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Certo. Então, veja, enquanto o Carlos Henrique acha o vídeo deles, alguns comentários aí. Vocês veem, o sistema da oficina e da forma de produzir desse que ele trouxe já é uma situação muito distinta, né? Então, o pessoal de lá, obviamente, adaptou aquilo que sai, que as pessoas querem comprar, e também a capacidade de produzir isso lá. Então, esses dois pontos, eles são chaves para um negócio. O que as pessoas consomem e a capacidade que a empresa tem, o microempresário, ou seja que for, tem de produzir aquilo que faz. Então, você viu que no que a Luana e a Ana trouxeram, eu não vi um torno de aliança, como tem ali. Então, provavelmente, esse tipo de serviço é interessante para a empresa que o Carlos visitou, mas não para a Luana e a Ana Carolina. E aí é um equipamento distinto, é um sistema elétrico diferente, vamos dizer, um lidar com a máquina diferente de outros. Né? E você vê, o sistema de fazer a cera perdida deles ali, ele parece que o uso dele é um pouco bem menor do que a Ana mostrou. Então, por isso que a ideia é que vocês realmente comecem a pensar aí que vai ser a próxima atividade, afinal de contas, que tipo de oficina vocês estão pensando em montar? Ou ateliê? Eu estou usando esses dois termos porque se você pegar uma indústria ou uma joalheria que tem uma pegada com parte do processo muito mais voltado para a industrialização do que o artesanal, provavelmente eles não vão chamar de ateliê essa área de produção. Uns vão chamar de oficina, então vai depender muito do negócio para poder trabalhar.
E aí, Carlos, conseguiu? Já está aqui. Não, pronto, pronto. Pode botar, então, por favor. Ok. Aí ele estava conformando uma aliança de prata. Tá vendo? Esse aí é bem específico mesmo de fazer aliança, não é isso, Carlos? Isso, aham. Então, ela é uma laminadora, porém é uma laminadora específica. Ela é própria só para conformação mesmo. Mas é basicamente isso, entendeu? Então, vocês estão vendo que neste caso aí, o processo é artesanal, mas ele tem uma pegada com máquinas que fazem parte do serviço de forma mecânica, né? Diferente da manual. Pode botar. Esse aí é o que eu estava conformando o ouro para poder fazer a aliança, o anel, né? Eu estava fazendo o lingote, né? Fazendo a barrinha para poder confeccionar o anel. O vídeo ficou muito bom, não, porque eu não sou muito prático para filmar. Mas dá para entender. Então, tem locais que chamam essa laminadora de fresa. Também. Isso. Uhum. Porque a diferença é um que faz as lâminas, os outros faz outro tipo de perfil. Por exemplo, um formato abaulado, ou ali do lado tem aquelas canaletas. Ou perfila em fio também, né, de vários diâmetros. Na realidade, eles chamam aquilo ali de laminadora mista, né? Que ela faz a chapa e faz as fresas, faz os moldes que vai sair o anel ou a aliança. E essa joalheria, apesar deles fazerem outros tipos de joias, faz pulseira, faz brinco, anel e cordões, né? Mas o carro-chefe deles, dizer que o carro-chefe da joalheria é a confecção de alianças, para casamento, para noivado, né? Esse tipo de coisa assim. Por isso que justifica um torno. Isso. Uhum. Eles têm 3 tornos e as 3 são todos sempre 3, né? 3 tornos, 3 bancadas. Aí aquela laminador de conformação, eles têm duas máquinas daquele tipo, tem uma diamantadeira. É bem montado o negócio deles. É um negócio que... E eles têm, já são 12 anos que eles estão nesse mercado, né? Fabricação, e faz na região toda. Aqui eles fabricam joias para a região toda. Tem uma loja aqui em Baixo Guandu e parece que tem uma em Colatina também. E aí eles fazem as joias aqui. Ok, Carlos. Você gostaria de falar um ponto relevante, assim, que chamou atenção, que contribui para a sua formação, alguma coisa, uma curiosidade para a gente fechar a sua fala? Eu achei interessante, tipo, os equipamentos, né? Que tem, mas assim, para uma joalheria, ourivesaria artesanal, como a proposta para quem vai fazer as joias individualmente, artesanalmente, né? Assim, são máquinas caras, né? E às vezes não compensa a gente ter num ateliê pequeno, porque são máquinas caras a não ser o básico, né? As ferramentas básicas que você tem que ter, que é a fundição, o equipamento de fundição e as ferramentas, e a bancada, né, no caso. Mas é igual diamantadeira, torno, esses laminador elétrico, são equipamentos caros, né, para você montar um ateliê
com pouco recurso. E, inclusive, o rapaz lá, o Everson, que é o chefe lá da Universaria, eles estão aguardando chegar uma máquina de corte a laser, que eles compraram e já está para ser entregue para eles. Mas equipamentos são caríssimos, né? Para quem vai montar um ateliê individual e para fabricar joia artesanal, não fica muito caro para fazer uma montagem dessa. Certo, Carlos. Veja, foi bom você trazer esse caso, porque uma das possibilidades de trabalho para quem tem o curso de hemologia é prestar o serviço de design de joias. Isso. Né? Então, se essa empresa que você foi contratar algum de vocês aqui para fazer uma coleção, provavelmente seja uma coleção de alianças. Correto. E, para isso, precisa adequar o projeto, os desenhos que vão ser feitos, àquele maquinário e aquele processo que você viu lá. Uhum. Que é diferente de fazer uma joia no ateliê da Jade, por exemplo. Isso. Certo? Que não existe que um seja melhor do que o outro, não. É que são sistemas produtivos distintos um do outro. Uhum, correto. Inclusive, até eu esqueci de comentar, com relação à cravação de gemas, né, nas joias. Eles terceirizam, eles não fazem. Diz o rapaz que até que eles sabem fazer tudo, mas ele terceiriza porque fica pega gente que tenha mais capacidade, assim, com mais delicadeza, é um serviço delicado, né? Porque às vezes você pode perder a gema, perde muita gema, então eles não querem correr esse risco de tendo que ficar repondo a gema, porque às vezes quebra na hora da cravação. Aí eles terceirizam esse tipo de serviço. Então, a importância é que vocês consigam compreender o universo, como é diversificado esse universo, né? Pode atuar e vão ter diversas possibilidades. Inclusive, provavelmente, a gente vai ter condição de ver uma indústria que produz uma quantidade gigantesca de joias, que aí os processos são outros, né? Equipamentos são outros, essa coisa toda. Mas muito bem, muito obrigado, Carlos. Acho que o seu trabalho ficou excelente. Contribuiu significativamente aqui para os nossos estudos aqui em sala de aula. Tá bom? Obrigado. Bom, Samuel, você tem alguma coisa para apresentar? Então, eu pensei que as meninas do meu grupo iam vir aqui para aula, mas elas não estão aqui, aí não dá para apresentar nada, não. Aí, mas eu tenho que ver, já mandei mensagem no grupo aqui que a gente fez, estou esperando a resposta delas. Ok, então eu vou dar continuidade aí e a gente conversa mais tarde ou na aula que vem, mas faça um trabalho, tá bom, Samuel? Ok. Mandaram aí, Ana Carolina. Bom, então é o seguinte, o que nós vamos fazer a partir de agora? Vou falar o que nós vamos fazer até eu terminar esse mês, porque depois a gente vai entrar em férias, né? Então, eu tenho já um exercício 5 aí, eu vou compartilhar ele para a gente conversar, e em seguida eu entro na aula de hoje. Bom, a em tela já aí para vocês, não é isso? O exercício 5, né? A gente já está no quinto exercício, olha que legal. Nós fizemos o seguinte exercício, a montagem da equipe, a definição de tipo de oficina. Isso pode ser alterado, tá? Se durante a pesquisa vocês identificaram que a proposição do que vocês estavam querendo fazer ela é inviável ou vocês preferem gostar de outro tipo, pode mudar, tá? Então, vocês fizeram isso como exercício 1. O exercício 2
foi o relatório da palestra do Guilherme, que falou sobre a sua participação na competição mundial lá em Xangai. E ele é um joalheiro em treinamento para participar dessa competição. Ele mostrou o processo dele, as coisas dele lá que usa. O exercício tem o relatório sobre a palestra do Tiago, que foi muito boa, que ele esclareceu uma série de dúvidas e abriu uma série de oportunidades para a gente pensar, né? E foi excelente também. E o exercício 4, que é esse que vocês que apresentaram hoje, é o relatório de visita, para tentar ver em loco como é que funciona, equipamentos, materiais, processos, etc. E nós fizemos hoje a apresentação dos trabalhos. A próxima exercício é um esboço que vocês vão propor. Ele não precisa ser definitivo, mas é a ideia inicial de como será a oficina que vocês estão imaginando, ou ateliê, certo? Então, eu vou falar agora sobre o exercício 5. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre alguns princípios de organizar esse layout. O que vão fazer? Olha só, fazer um esboço. Por isso que eu estou colocando esboço, tá? Então, do jeito que tiver, vocês apresentam. Não precisam se preocupar muito se está terminado ou não. É a primeira ideia mesmo. Do estudo preliminar do arranjo físico da oficina ateliê da equipe. O que vai ser feito? Vai ser descrever o sistema de produção, apresentar mapas de fluxo de produção, desenhar o arranjo físico layout, indicando equipamentos, ferramentas, instrumentos de oficina de orivesaria proposta pela equipe. Então, a ideia é que vocês agora partam para a prática mesmo. Bom, depois disso tudo que vocês ouviram, experimentaram, conversaram, afinal de contas, o que vocês imaginam fazer? Alinhado com o talento de vocês, com possibilidade de mercado, com gosto, com preferências. Então, o que vocês vão fazer? Hoje mesmo à tarde, vocês já vão começar a dialogar entre os membros da equipe e começar a rabiscar, a montar o arranjo físico que vocês estão pensando. Certo? Então, tudo que vocês anotarem, escreverem, desenharem, tirar fotografia, pegar na internet e o que for, vocês vão arquivando, guardando, para que vocês façam a etapa 2 aqui, ó, que é descrever como que vai ser o negócio de vocês, o ateliê de vocês, a oficina de vocês. Certo? E aí produzir alguns mapas e fluxos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Desenhar o arranjo físico também, indicando equipamentos, ferramentas, instrumentos e oficina de orivesaria que vocês estão pensando. Então, o que não pode faltar? Isso. Funcionamento e processos, o arranjo físico e os equipamentos, ferramentas, instrumentos para fazer funcionar adequadamente os seguintes setores de processo. Então, vocês viram que tudo que vocês visitaram tinha uma fundição e derretimento, certo? Uma conformação mecânica. A cravação, ela tem, só que alguns optam por não fazer. A gravação tem, por exemplo, o que o Carlos Henrique falou, do corte geométrico da diamanteira, é uma gravação. E os diversos acabamentos que podem ter. Então, vocês vão imaginar como que seria a oficina de vocês, o que vocês pretendem fazer. Aí, organizar isso tudo, um arquivo PowerPoint, salvar o arquivo e mandar as primeiras ideias, do jeito que tiver, para o meu e-mail, ou colocar lá no Classroom, que eu estou experimentando, um PDF disso, para que no dia 8 a gente faça a mesma coisa que fez hoje. As equipes que trouxeram vão apresentar e conversar e a gente dá o feedback
na hora do que foi feito e grava tudo para ficar disponível para vocês. Tranquilo aí o enunciado do exercício 5? Sim. Tranquilo, né? Carlos, tranquilo? Tranquilo. Então, essa é a atividade que vocês devem dar início agora à tarde, tá? Então, eu acredito que você já tem bastante material já para começar a pensar nisso aí. Então, não se preocupe se está certo ou errado. Façam. Certo? Façam o que puder. Esbocem, use o computador, use PowerPoint, o que for, para tentar colocar trazer para a realidade que vocês estão pensando. Tá? Então, vocês vão poder aproveitar o restante da tarde hoje. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. Eu vou fazer uma pequena apresentação agora de alguns princípios disso que eu falei hoje. Eu montei uma apresentação e daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, tá? Bom, vamos lá. Vou fechar aqui, que de vez em quando eles estão ligando aí uma máquina. A ideia é que nós vamos trabalhar para vocês trabalhar no estudo preliminar, no esboço preliminar do arranjo físico de hoje. Ó, aqui eu tirei isso do livro Joias, como é o nome dele? Eu botei aqui só o título, Joias, Fundamentos e Processos e Técnicas. Aqui vocês têm a cadeia produtiva, tá? Como é que funciona? Tem aqui a série de fornecedores, que são quem fornece máquinas, ferramentas, produtos químicos, metais, gemas, materiais complementares e outros insumos para fabricação. Insumos, vocês devem saber, mas não custa repetir, são aqueles materiais que eles fazem parte do processo, mas não ficam no processo. Então, um ácido que usa lá para fazer uma limpeza no metal, ele é um insumo, porque apesar dele entrar no processo, ele não fica na joia. Então, com esses fornecedores, o setor vai entrar dentro desse esquema aqui. Então, a criação do desenho final, da ideia, né, do objeto da joia que vai ser feito, e entra no processo de fabricação. Ele pode entrar aqui na odivessaria, e fazer um modelo de metal, e entrar no acabamento, e fazer o acabamento final e complementares. Ou ele pode fazer uma prototipagem, e aí essa prototipagem pode gerar modelos, no caso em resina, ou ele pode ser feito uma modelagem, e aí gera modelo em cera. Esses dois processos eles vão para a fundição de cera perdida, que vocês viram. E aí modela o metal. Neste caso aqui, tem alguns casos que a prototipagem vai direto, modela o próprio metal e vem direto aqui para o acabamento. Então, tem máquina que já faz a modelagem do metal. Ontem a gente estava conversando num grupo de estudo que eu participo, tem uma máquina chamada CNC, e ela tem vários tipos de usinagem, né, de laminação de fresas, que vai mexendo, e ela vai cortando a peça. Isso tudo feito através de uma orientação do computador. Então, o que acontece? Aí chega na parte de originaria para valer. Certo? E aqui, essa originaria pode gerar um molde também para fazer outras peças, que faz peça de cera. E aí faz de novo a fundição e volta para cá. Certo? E aí entra no acabamento final e depois vai para o mercado. E esse mercado, ele pode ser a pessoa física, que é um vendedor autônomo, designer, pode ser para exportação, pode ser para pessoa jurídica, que aí vai para lojas e para joalheiros. Então, esse aqui é o esquema geral do que pode acontecer no mundo da cadeia produtiva das joias. E vocês podem
está envolvido em algum desses aqui qualquer. Não sei qual é que vocês pretendem. Bom, aqui é só um detalhamento, né? Que nós estamos trabalhando nessa região aqui. E a grande maioria está entrando com esse processo aqui. Certo? Pensamento da joia, processo de fabricação, ourivesaria, modelo em metal, né? E aí faz o acabamento e o acabamento final. Então, pelo que vocês estão me falando, então esses processos aqui, eles não vão existir a princípio no que vocês estão pensando, a não ser que vocês resolvam incluir, etc. Bom, em síntese é isso aqui, tá? Vocês vão ter a gema ou a pedraria, que são de várias naturezas, orgânicas, sintéticas, artificiais, composta, revestida, é uma infinidade deles. E aí essas gemas vão receber lapidação e tratamento. E eu não sei se vocês vão colocar isso na oficina de vocês. Vocês viram que essas que vocês foram, eles não têm o preparo da gema. Só é do lado de cá o preparo do metal. Como é o preparo do metal? Pode ter metal nobres, não nobres e ligas. E esses metais eles vão ser fundidos e vai ter a conformação mecânica. Certo? Então, a fundição ela pode ser para modelar em formas ou para formar o lingote, que daí vai fazer a chapa, a lâmina, o que for, a conformação mecânica. Quando esse metal está pronto, ele vai ter ou não um engaste com a gema. Certo? Esse engaste é a cravação. E esse metal vai sofrer gravações e acabamentos para chegar na joia. Então, essa linha que vocês vão seguir vai depender muito do que vocês estão pretendendo fazer, tá? Bom, eu peguei um livro que eu até coloquei para vocês lá, tá? Um livro sobre joia, deixa eu pegar ele aqui. Nem abri. Deixa eu abrir ele aqui. Esse dossiê técnico aqui, que eu mandei para vocês, é muito interessante. Ele fala sobre o sistema de produção de joalheria, para vocês lerem, tá? Estudarem. Só que ele é um sistema que está muito mais voltado para a produção industrial, tá? Mas ele vai servir para vocês entenderem o que é. Vale a pena um estudo, e algumas partes dele eu vou utilizar aqui hoje na nossa aula. Vamos lá. Está aqui, ó. O sistema de produção. Um sistema, ele é uma entidade ou algo que tem uma entrada e uma saída. E quando entra, esse ambiente ele vai ter entes e interligações. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um cadinho que derrete. Ele vai estar ligado com a lingoteira que vai derramar para virar o lingote, que está ligado com a laminadora ou a fresa para fazer a conformação mecânica, e por aí vai. Então, um sistema, por exemplo, fazer café é um sistema. Você tem os elementos, coador, pó, água, quente, e aí você tem as suas ligações. Você pega o coador, bota o pó, depois joga a água quente dentro. Se você mudar um dos elementos, um dos entes, por exemplo, trocar o pó de café por chá, o resultado final não vai ser mais o mesmo, ele vai ser chá, em vez de café. Da mesma maneira, se você manter o pó de café, mas inverter a relação, a interligação, quer dizer, jogar a água primeiro no coador e depois de botar a água, colocar o café, não vai sair um café, vai sair qualquer outra coisa lá. Então, o sistema ele tem essas relações. Em síntese, um sistema tem entradas, o processo e a saída. Então, o que vocês estão montando é
algo físico que vai dar conta de um processo, certo? No caso, é a produção da joia. E esse processo, ele vai realizar as ideias de design de joia que vocês têm. Vai tirar do campo da imaginação e trazer para o campo da realização, da confecção, vai tornar uma joia. Certo? Na teoria industrial, a gente tem basicamente dois sistemas produtivos. Um que é orientado para processo e outro para produto. Certo? O que a joia usa é o arranjo físico por processo. Tá? Esse arranjo, aqui físico, posicional, é para construir um navio, por exemplo. O produto fica parado e os sistemas de produção vão até o produto. Então, um faz o casco, o outro faz a hélice, o outro faz, mas o produto está parado. Certo? A joalharia, se eu não me engano, né, se eu não estiver errado, ele usa o processo físico por processo, o arranjo físico por processo. O que é? Você tem equipamentos, materiais, e o produto vai sendo submetido a cada um desses equipamentos de processo de acordo com o que for necessário. Certo? O arranjo físico por produto, ele é a produção industrial de grande escala. Você, por exemplo, para a Coca-Cola, você bota a Coca-Cola de um lado e sai do outro lado ela cheia, uma garrafinha, o frasco, o PET, que for cheia. Então, é uma máquina gigantesca que está focada no produto. Então, ela vai fazer tudo. Quem move é que é o produto. No caso do arranjo físico posicional, o sistema que move o produto fica parado. Por último, o arranjo físico celular, que é uma mistura aí de sistema por processo com arranjo de produto, porque você faz várias células, que cada célula ela produz uma série de partes do carro, por exemplo. Né? E aí tem outra célula que faz um serviço muito parecido. Então, cada célula vai fazendo uma parte do trabalho. Então, o que nós estamos trabalhando? Um arranjo físico para o processo. Certo? Ele trabalha por lotes, né? Os recursos produtivos ficam no local fixo. Você tem lá a bancada, o que for, o cadinho, certo? E que é previamente determinado, por isso que você pode fazer um arranjo, um layout, e a matéria-prima se desloca até ele. Então, você vai pegar o ouro, vai derreter e vai levando para onde for. Certo? E até passar por tudo, chegando a ser a joia final. Certo? Então, esse é o arranjo físico para o processo. Ele não pode fazer um volume muito grande, certo? E você pode ter uma variedade relativamente alta de produtos diferentes. Beleza? Bom, diante disso, entendendo que é um sistema, vamos lá. Entrada, processo e saída. Certo? No caso, no campo da joalharia, você tem aqui os recursos de entrada a serem transformados. Então, você vai ver o que é que você tem lá, ouro, outros tipos de metais, platina, etc. Materiais e informações do consumidor, está vendo aqui? Você vai entrar com o material que você tem, com as ideias, as coisas que os consumidores querem. Instalações, que é o que a gente vai pensar, pessoal, certo? Que a princípio é para vocês, mas pode ser outras pessoas junto. E o recurso de entrada de transformação. Aí é que é o ouro. O ouro, a gema, o que for. Então, você entra com isso, tem um processo de transformação, que é o que vocês vão projetar, e sai para o consumidor. Tá? Isso aqui está no livro que eu coloquei para você, dossiê. Bom, no ramo da joia, que eles colocam lá, isso aqui, ó, metais, gemas, máquinas e ferramentas, o desenho, o projeto, tá vendo? As instalações e o profissional, certo? Que trabalha. E aí aqui dentro você lapida, funde, faz orivesaria, molda, grava, crava
e grava também, tem outras coisas. O que gera? Joia. Então, vocês precisam fazer isso de uma forma otimizada, direito, para funcionar bacana, tá? Ó, aqui, eu peguei do livro também, tem um sistema, tá vendo? Desenhando, tá o desenho aqui, feito um molde em cera, o derretimento do metal, aqui a lingoteira, depois passando na laminação, né, na fresa, aqui tem um serrando aqui a chapa, levando fogo, sendo conformado, recebendo o acabamento até chegar ao produto final, polimento, etc. Então, talvez essas duas aqui, do molde em cera, vocês não vão utilizar aí, né? Não sei, vai depender do caso, mas no geral é isso aí. Então, olha só, como que pode ser representada a ideia de vocês? Um fluxograma que mostra o fluxo. Aqui eu peguei um exemplo qualquer, tá vendo? Início, anotar o pedido, enviar para a área de preparo, montar a marmita, o cliente está esperando, não, tá vendo? Esse aqui é um fluxo que pode representar graficamente como que vai ser o fluxo do ateliê que vocês estão montando. Certo? Bom, vocês viram aí que essas empresas que vocês visitaram, umas têm uma joia para a própria entrega. E aí o esquema aqui é um. Outras vão ter sobre encomenda e o sistema é outro. Certo? Esse aqui de pedir um prato, solicitar uma marmita, é muito parecida com o pedido de uma joia. A pessoa pede, anota o pedido, certo? Envia para a área que vai pensar, monta a joia, aí vai para aí. Se você vai produzir algumas peças para uma exposição, é um outro sistema. Então, desenhar um fluxograma é uma forma de pensar como que vai ser a área de vocês, certo? Passo a passo. Bom, aqui eu peguei um fluxograma que acontece lá em Limeira. E aí tem vários fluxos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Tem um fluxo que é criação, estampagem, montagem, banho e expedição. Vem para o distribuidor. Tem outro não, que vai para criação, estampagem, faz uma modelagem terceirizada e vai para o distribuidor, desculpa. Outro fluxo. Sai aqui da criação, passa na estampagem, vai para o cliente 1, certo? Que está lá, que quer tal coisa aí, tem um banho terceirizado e vai. Outro fluxo. Passa por criação, estampagem, montagem, vai para o shopping, cliente 2, dá o banho, distribui, tá vendo? Vai para o consumidor. Então, vocês podem utilizar, criar o próprio modelo de como é o processo que vocês estão imaginando na oficina, no ateliê, na joalheria de vocês. Outra forma interessante é vocês trabalharem com essa a prioridade de proximidade. Listar os setores ou os processos que tem e relacionar. Por exemplo, neste caso aqui, a embalagem com o armazém. Se eu vir por aqui, ó, essa interseção aqui indica se deve estar ou não próximo. No caso aqui é. Então, é proximidade especialmente necessária. Então, esse camarada aqui faz um trabalho, que é o Mutter, colocando um valor de grau de tamanho. Então, é muito importante que a embalagem esteja próximo do armazém, tá vendo? Nesse caso aqui. Esse I aqui é importante. Ó, regular, tá vendo? Não tem nenhum U aí. Então, esse aqui é o mais fraco. Ó, então, a embalagem com quem supervisiona o material não precisa estar próximo. Então, isso aqui é uma maneira interessante de vocês também pensarem
o que deve estar perto ou não. Certo? Que o layout é a distribuição dos mobiliários, equipamentos, dentro de um espaço físico qualquer. Ó, outra maneira, diagrama de arranjo. A quantidade de linhas demonstra a importância desses estarem mais próximos. Tá? Então, por exemplo, a relação... O 3 nem tem ligação com o 5, mas o 4 tem com o 3, mas é preciso ter uma ligação pequena. Mas quem tem que ter uma ligação forte é o 3 com 1, o 1 com 4, o 4 com 5. Então, dependendo da quantidade de linhas, você coloca intensidade. Isso é forma de você conversar graficamente, você precisa escrever muito. Certo? Olha aqui, outra forma. Aqui já é o layout, tá? Esses aqui, eu necessariamente não preciso definir o espaço onde vai ser colocado. Eu posso fazer isso sem me preocupar com o espaço, porque são figurinhas geométricas, quadrado, quadrado, retângulo, retângulo com a ponta redonda, um losango. Aqui são quadrados, setas, né, tabelas. Aqui é essas listas com uma interseção. Aqui são bolas que são colocadas, pouco importa o tamanho do espaço. Quando eu chego aqui, ele já começa a ter necessidade de ter relação com o espaço. Então, essas máquinas aqui, elas provavelmente têm uma proporção, uma escala, relacionada com a área que vão ser disposta. Você está vendo? Essa máquina 4, ela só cabe uma dentro desse espaço. Essas máquinas aqui, cabem 4 delas, porque a dimensão delas é menor do que a dimensão 4. Mesmo sendo o mesmo espaço, do mesmo tamanho, o espaço do mesmo tamanho, aqui cabe uma máquina, aqui cabe 4. Certo? Essas máquinas aqui, 3, elas têm uma dimensão próxima com a 2, mas como vai ser necessário 4, o espaço é maior. E as setas indicam o caminho do produto que está sendo trabalhado. Isso é um sistema de produção, né, por processo. Então, sai lá do depósito de insumos, passa aqui na máquina 1, depois na máquina 2, volta para a máquina 1, e vai para a máquina 3, e chegou aqui embaixo. Certo? Outra maneira de fazer é como uma porta de uma casa. Aqui é esse tamanho, aqui é o tamanho. Tem aqui 362,60 metros quadrados. E esses desenhos aqui, eles têm uma dimensão mais próxima possível da verdadeira grandeza. E se é um retângulo ou se é um L, né, se é o outro. E aí aqui tem a distribuição do fluxo. Aqui é extremamente refinado. Normalmente quem faz isso é o arquiteto com programas. Tá? Vocês não precisam ter esse nível de representação, mas se fizerem, ótimo. Aqui é uma orivesaria, tá vendo? Que tem os numerais indicando o que é. A bancada, o armário, por aí vai. Aí vocês podem pegar detalhamento nesse link que está aí. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês. Aqui é uma outra forma. Uma porta, uma bancada de ourives, uma pia, um branqueamento, a área de fundição, polimento e a bancada de ferramentas. Outra forma é essa aqui. Ó. Entrou, tem aqui a bancada, tem aqui uma pia, né? Outra bancada aqui tem a numeração. Então, o que eu estou pedindo a vocês? Que vocês façam o seguinte. Olha só. Descrever o processo, ó. Sistema de provisão, apresentar mapas de fluxo, desenhar arranjo. E aí vocês vão decidir o que é mais adequado para representar a ideia de vocês dentro do processo.
Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender aí? Professor, eu me ausentei por um momento, mas foi porque a minha internet caiu. Desculpa, viu? Não, tranquilo, eu estou gravando. Depois eu mando de novo lá, você pode ver o que você perdeu, tá bom? Mas você quer que eu volte alguma coisa? Não precisa não, depois eu assisto. Eu peguei bastante da apresentação, acho que eu perdi os últimos 5 minutinhos só. Eu estava falando que a ideia é que vocês hoje comecem a rabiscar, a escrever, a fazer diagramas, os fluxos, certo, Luana? Porque para vocês começarem a tentar entender como que vai ser a área de produção. Lembre-se que depois eu vou pedir para vocês desenvolverem pelo menos um projeto de uma joia que possa ser feito tudo passo a passo dentro da oficina de vocês, tá? Então, é hora de vocês fazerem isso. Bacana. Eu mandei para vocês os links e vários materiais aí que eu gostaria de apresentar alguma coisa aqui que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Vocês podem ver o vídeo, ó. Esse site aqui, eu mandei o link, eu vou mandar a apresentação, ó. Como montar uma oficina básica para ourives. Então, ele tem explicação mostrando os equipamentos, né, todos eles como são. Então, vocês têm aí uma riqueza muito grande de informação nesse site. Também estou mandando isso aqui, ó. É uma furnitura, como é chamado a empresa que fornece materiais. E aqui a gente tem todo tipo de material, tá vendo? Medidores, balança, bancadas, fundição em EPI, tá vendo aqui, ó? Quem falou EPI. Então eu posso chegar aqui e botar cadinho, ele vai me abrir uma série de cadinhos que tem aí. E aí você pode, se você quiser saber tamanho, informação, você pode clicar. E aí ele vem com as informações técnicas. Ó, tem fotografia aqui, tá vendo? Vocês podem olhar como é que é, durabilidade, né? Então tem aqui, ó, informações técnicas, aí você pode, esse redondo aqui como é. Então vocês podem fazer todo tipo de especificação aqui. Máquinas, vamos ver aqui, ó, manuais, laminadores, manuais, torno, máquinas manuais, banho, kit, aliança sem solda, ferramentas, bancada, ó, bancada, vamos ver uma bancada aqui. Abrir a bancada? Acho que não abrir a bancada. Bancada. Tá aqui, ó. Bancada, tá vendo? E aí eu tenho aqui a bancada falando, 3 gavetas, ó, tem até a medida, tá vendo? 55, tal, comprimento. Então vocês têm neste site todas as informações que vocês vão necessitar para montar a ideia de vocês, tá? Certo? Aqui, ó, esse vídeo, eu não sei se vocês viram, ele é bem legal ele, que ele fala sobre os vários universos das joias, tá? Ele vem falando de equipamento, tudo. É bem legal ele, é esclarecedor. Ó, aí tem uma gema. Vocês veem ele com muita calma. Ó, aí o processo todinho, design de joia, fazendo aí um projeto, o desenho. Ele é muito legal para entender, ó. Produção, é essa área aí que vocês estão. Produção de anel artesanal, tá vendo? E aí mostra passo a passo, ó. Derretendo. É muito explicativo, é bem interessante.
E ele está com uma qualidade legal, viu? Então, vocês podem ver e escolher o que vocês pretendem fazer aí. Tá vendo? Botou o lingote lá, laminado, lá passando várias vezes, diminuindo aí olha lá, passando ali do lado, beleza? Então aí as ferramentas, é muito legal esse vídeo, acho que vale a pena vocês olharem com carinho aí. Esse outro vídeo, vocês vão ver o Thiago que esteve com a gente. Vou tirar aqui o Fala aí, Titi na área. Seja bem-vindo à nossa aula de número 50. Como eu sei, toda hora aparece gente nova aqui no YouTube, eu vou me apresentar. Eu sou o Thiago Moreira, Oribe e professor de orivesaria. E essa é a nossa aula ao vivo de número 50. É uma aula muito esperada pela galera, principalmente por quem já está iniciando ou quem ainda vai iniciar. Deixa eu ver quem está por aí no chat, já manda um oi. Me confirma se o áudio está legal. A gente vai. E aí, elas me perguntam, vale a pena investir na ferramenta? Vamos lá. Vamos entender algumas questões. Do meu ponto de vista, como profissional da orivesaria, eu digo que sim, vai. Bom, então, pessoal, tem essa aula aí que eu acho que vale a pena vocês assistirem, certo? Porque ela é muito interessante. Eu tenho o livro que eu botei lá para vocês, ó, que é o dossiê, para vocês darem uma olhada. E essa aula do Thiago Moreira, ele entrega uma lista de ferramentas, tá vendo? Eu postei lá para vocês. Né? Então, ele vai falando, e aí aqui dentro ainda tem os links do vídeo, tá? Você pode assistir eles numa boa, tá? Ó, aí tem explicando tudo direitinho, tá? Acho que é só isso aqui. Então, eu acredito que vocês têm um material suficiente, né, tanto da apresentação do Guilherme, a apresentação do Thiago, a visita de vocês, esse material que estou disponibilizando, esses novos vídeos, esses sites, esse material todo, para que vocês tenham uma ideia. Não se preocupe, eu não vou diminuir nota de ninguém se tiver errado, que não existe errado. Então, vocês vão fazer o que vier na cabeça. Bote no papel. O erro é não entregar nada. Aí, se você não entregar nada, é complicado, porque não tem como a gente evoluir. Certo? Mas aí a atividade de hoje à tarde é a gente fazer isso. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo. Por favor, responda a frequência. Tá? Daqui a pouco eu boto a apresentação que eu fiz aí para vocês lá, tá? Certo? Ok. Certo. Então tá bom. Olha, Luana, quer falar? Não, foi sem querer, eu fui responder e cliquei no botão errado. Beleza. Eu estou à disposição de vocês hoje à tarde. Se vocês quiserem, me chamem, por favor. Certo? Eu estou liberando vocês para vocês fazerem essa atividade, tá? Aproveitar a aula e produzir alguma coisa, tá bom? Combinado. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, daqui a pouco eu compartilho o que a gente falou hoje durante o dia, tá bom? Até mais tarde, tá?